Bilionário descobriu o segredo emocionante da empregada que obrigou a mudança transformadora. Carlos, um bilionário de 45 anos, passava os dias preso em sua opulenta mansão em São Paulo, cercado por luxos que mais pareciam adornos de uma vida vazia. Ao olhar pela janela, via a cidade pulsar lá fora. Pessoas batalhando por suas vidas, mas ele estava aprisionado em seu próprio mundo de solidão e fama. O peso do sucesso sufocava, e um escândalo à espreita ameaçava derrubar tudo que ele construiu. Sua vida estava prestes a mudar com a chegada de Maria, uma mulher de 30 anos, empregada doméstica, que chegará trazida pela necessidade de manter a casa em ordem. Maria, vinda de um subúrbio simples, não era apenas uma funcionária. Ela trazia com ela uma vitalidade contagiante, capaz de transformar os dias cinzentos de Carlos em momentos inesperados de leveza. Enquanto aspirava os tapetes luxuosos, ela contava suas histórias de superação, sobre sua avó forte e determinada, que sempre enxergou beleza nas pequenas coisas. Cada relato dela desafiava a visão materialista de Carlos, e ele começou a se perguntar sobre o que realmente importava na vida. Como quem acende uma vela em meio à escuridão, Maria iluminava um caminho diferente. Entre risos e conversas longas à mesa da cozinha, Carlos se via ouvindo atentamente, perdido em suas lembranças. Ele percebia ali o que havia negligenciado por anos, as conexões humanas, a simplicidade do amor familiar, a força que brota da união. Em um desses momentos, Carlos compartilhou seu medo sobre o escândalo que se aproximava e a pressão que sentia de seus investidores. Era um desespero que fazia seu coração acelerar, mas Maria, com um olhar firme, o instigava a refletir sobre como suas escolhas poderiam moldar não apenas seu futuro, mas o de muitos. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Tudo parecia estar caminhando para uma nova fase quando uma revelação chocante abalou as estruturas de sua nova amizade. Carlos descobriu que parte da luta de Maria contra a pobreza estava ligada à sua própria história familiar. Esse laço que parecia distante agora se tornava parte de sua realidade. O impacto emocional foi profundo, ele se viu diante de um dilema moral ao ter que decidir entre um golpe baixo para recuperar seu império ou agir de maneira ética e digna, seguindo os ensinamentos que Maria lhe passará. Os dias estavam se tornando cada vez mais intensos. A pressão aumentava com uma reunião crucial se aproximando, e Carlos se debatia sobre a verdadeira extensão de sua ambição. Ele olhou para Maria, que sempre o apoiou, e sentiu algo diferente borbulhar dentro de si, uma vontade de ser melhor, de ser um homem digno diante de todos. Agora, com todas as decisões em sua mente, a pergunta pairava no ar: até onde você iria para proteger o que realmente importa? A resposta poderia não ser apenas sobre dinheiro, mas sobre amor e integridade. E neste momento crítico, Carlos se preparava para a escolha que transformaria não só sua vida, mas a de muitos ao seu redor. Quando a reunião finalmente chegou, Carlos estava com as mãos suadas e o coração disparado. Ele se sentou à mesa com os investidores, o clima era tenso. As vozes afiadas e os olhares retos faziam o ambiente parecer um campo de batalha, e ele, um soldado prestes a enfrentar o inimigo. Mas, em vez de permitir que o medo dominasse, lembranças de Maria tomaram conta de sua mente. As conversas de cozinha, os sorrisos dela, toda a simplicidade que ela trazia. Era como se um novo Carlos estivesse emergindo, um homem em busca de propósito e dignidade. Precisamos de um plano, disse Tomás, um dos investidores mais imparciais. As ações estão caindo, e a mídia está estragando nossa imagem. Precisamos agir rapidamente. Carlos respirou fundo e se levantou lentamente. Espero que vocês me escutem. Sua voz, inicialmente trêmula, ganhou força. Eu não posso continuar da mesma forma. Não quero ganhar a qualquer custo, e não estou disposto a fazer um acordo que comprometa aquilo que construímos com tanto esforço. Precisamos ter uma abordagem transparente e ética.
Isso é o que eu defendo. Os murmúrios se intensificaram, e alguns rostos se tornaram carrancudos. Ele percebeu que a mentalidade que sempre dominou aquela sala era a de lucro acima de tudo. Mas não era mais assim que ele pensava. O impacto da decisão que estava prestes a tomar começava a ganhar peso em seu coração. Falar sobre ética em negócios é fácil, Carlos, mas e os números? Retrucou Sofia, uma investidora de grande influência. Sem lucro, suas boas intenções não vão valer nada. Você está disposto a arriscar tudo isso? Carlos olhou de relance para a porta onde Maria normalmente entrava e saiu. Uma ideia começou a se formar em sua mente, algo ousado. Se eu tiver que pagar um preço, que seja o de reviver uma nova forma de negócios. Podemos apoiar iniciativas que ajudem nossa comunidade, proporcionando empregos e oportunidades. Acredito que, se agirmos juntos, ganharemos algo muito mais valioso do que dinheiro. Um silêncio atolado tomou conta do ambiente. Ele sentiu o peso da decisão e também a incerteza do futuro. Mas, ao pensar em Maria, a coragem renasceu dentro dele. A voz suave dela ecoou em sua mente, como um lembrete do que realmente importava. As reações na sala começaram a se dividir. Alguns investidores pareciam intrigados, enquanto outros reviravam os olhos, desaprovando as palavras de Carlos. Ele sabia que o caminho que havia escolhido seria árduo e solitário, mas um novo sentimento de esperança brotava. A vida era sobre mais do que acumular riquezas, talvez fosse hora de agir com coração. Após a reunião, com a cabeça a mil, ele procurou Maria. Ao encontrá-la na cozinha, ela estava organizando alguns utensílios. O sorriso dela quando viu trouxe uma onda de conforto. Você parece preocupado, ela disse, observando-o atentamente. Maria, eu. Ele hesitou, certo de que deveria expor o que estava em jogo. Estou pensando em mudar as coisas na empresa, em agir de maneira diferente. Mas isso pode custar tudo o que eu construí. Ela, apoiando as mãos na mesa, olhou nos olhos dele com intensa sinceridade. Carlos, às vezes o que chamamos de tudo é apenas o começo de algo melhor. O amor e o respeito pelas pessoas, isso não tem preço. A escolha é sua. O que você vai fazer agora? Aquelas palavras soaram como um chamado profundo, um convite para que ele seguisse adiante. E o desejo de proteger o que era mais importante, a dignidade e a alegria, acendeu uma luz em seu coração. Enquanto conversavam, uma nova ideia começou a se formar em sua mente, uma forma de unir seu legado pessoal a um impacto positivo. No entanto, Carlos sabia que as reações poderiam ser conflituosas e que a batalha ainda não havia terminado. Torcendo para que essa nova visão inspirasse aqueles ao seu redor, ele respirou fundo e fez a pergunta que alteraria seu destino: e se, além do lucro, criássemos algo que pudesse transformar vidas? Maria sorriu, um sorriso que prometia novos começos. Mas no fundo, Carlos sabia que essa escolha ainda carregava um grande risco. O que viria a seguir? A resposta estava mais próxima do que ele imaginava, e a jornada apenas começava. Carlos sentou-se na sala de conferências um dia depois da reunião agitada. O ambiente, antes tenso, agora parecia um misto de expectativa e incerteza. Ele olhou pela janela, as ruas pulsando com vida, e se lembrou do que Maria dissera. Era hora de mudar tudo, mas como executar essa ideia sem apoio? Tomás, com a cara fechada, apareceu, interrompendo seus pensamentos. Carlos, o que você está pensando? Você realmente acredita nesse projeto de transformação social? A voz dele carregava uma carga de dúvida que quase fez Carlos hesitar. Sim, eu acredito. Mas não apenas por idealismo. A comunidade precisa disso e, acredite, nós também. A confiança em sua voz soava mais forte do que se sentia internamente, mas era a convicção do que poderia acontecer que o motivava. Os outros investidores, inclusive Sofia, começaram a chegar, e a atmosfera ficava novamente carregada de desconfiança. Carlos sabia que a resistência seria um desafio. Mas se estavam ali, era porque ele havia instigado uma centelha de esperança. Precisava alimentá-la. Ele respirou fundo e falou com clareza. Estamos em um momento crítico. Não se trata apenas de dinheiro ou vender ações.
precisamos redefinir nosso propósito e criar um legado. Um que inspire não só nossos funcionários, mas também nossos clientes e a comunidade. Vamos investir no local onde operamos, revitalizar a área, oferecer oportunidades e ajudar as pessoas. Um murmúrio começou a circular. Alguns se entreolhavam, e seus rostos mostravam ceticismo. Mas Carlos estava decidido. Eu proponho que criemos um programa de apoio ao empreendedorismo. Ofereceremos mentoria e recursos para pequenos empresários que não têm acesso ao capital necessário. Foi nesse momento que Maria apareceu. Ela entrou na sala com um prato de bolinhos e um sorriso que iluminou o ambiente. O aroma doce das guloseimas trazia uma energia nova, e Carlos se lembrou do quão poderosa a simplicidade poderia ser. Oi, pessoal! Trouxe algo para animar a nossa manhã. A visão dela, com os olhos brilhando de entusiasmo e a paixão que emanava, tocou o coração de Carlos. Aquela alegria vibrante que somente ela conseguia transmitir fez com que até os mais céticos deixassem os olhares carrancudos de lado. Era como se a presença dela servisse de catalisador. Maria, você se importaria de compartilhar um pouco do que você acredita sobre a comunidade com a gente? Carlos pediu, mais para envolver a todos do que por necessidade. Ela parou, um pouco surpresa, mas logo assentiu. Claro! Eu vejo tantas pessoas talentosas ao nosso redor, mas muitas vezes não têm as oportunidades necessárias. É como um rio que seca. Temos que colocar água de volta nesse rio, abrir os canais e deixar a vida fluir. As palavras de Maria ressoaram no silêncio que voltou a dominar a sala. O tom dela, cheio de sinceridade, era difícil de ignorar. Todos estavam agora completamente atentos, e havia uma nova energia no ar. Tomás, lembrando-se das cifras, ficou em dúvida. E o orçamento? Isso vai custar uma fortuna. Carlos interveio rapidamente. Pode até parecer um risco, mas e se isso nos abrir novas fontes de receita e reputação? E se conseguirmos não apenas socorrer, mas transformar vidas? O retorno pode ser maior do que imaginamos. Um novo silêncio se instaurou, mas agora com um toque de reflexão. As dúvidas de outrora começaram a descongelar. Ele sentiu uma esperança crescendo na sala, como uma semente brotando após uma tempestade. Mas não fazia ideia do quanto estava longe de garantir apoio. Virando-se para Maria, ele encontrou um olhar que traduzia apoio e carinho. Aquela conexão era tudo o que ele precisava. Hoje, iniciamos uma nova era. Vamos, juntos, fazer algo que vai muito além de lucro. Entretanto, uma sombra de preocupação passou pelo rosto de Sofia. E se tudo isso não der certo? E se as mudanças não agradarem a todos? Enquanto um dilema pairava no ar, Carlos percebeu que a batalha estava apenas começando. A próxima reunião com os investidores poderia definir o futuro de sua empresa. Poderiam escolher permanecer na zona de conforto ou se aventurar em águas desconhecidas. E, para Carlos, a verdadeira questão era: estavam prontos para enfrentar essa transformação juntos? Assim, a busca pela mudança se intensificava, e as respostas que ele tanto precisava estavam mais distantes do que imaginava. Além disso, um mistério adormecido em sua vida pessoal aguardava para ser revelado, algo que poderia mudar tudo. Que segredos sua relação com Maria ainda escondia? Carlos saiu da sala com a cabeça cheia de ideias, mas também de incertezas. A presença de Maria havia acendido uma chama em seu coração, mas, ao mesmo tempo, cada passo parecia mais pesado com a responsabilidade que havia tomado. O almoço estava prestes a começar, e ele precisava de um momento para respirar. Enquanto caminhava pelo corredor, a mistura de ansiedade e expectativa corria em suas veias. Ele lembrava da expressão de alguns investidores, ainda céticos, enquanto Maria falava sobre a vitalidade que poderia renascer da sua proposta. Com o cuidado que apenas a experiência poderia ensinar, ele se espremia entre os pensamentos de "e seguir por que não?". Do lado de fora, as conversas vibrantes nos cafés ecoavam. Ele viu um grupo de jovens discutindo animadamente sobre novos negócios. A visão trazia a esperança de que, sim, tudo poderia ser diferente. E se funcionasse? E se eles realmente transformassem a vida da comunidade? Antes que pudesse se perder em mais suposições, Maria apareceu novamente,
com um sorriso que derretia a tensão que acumulava. Oi, você está bem? Ela parecia perceber a carga que ele carregava. Só pensando em como convencer todo mundo a entrar nessa nova fase. O desânimo saltava de sua voz. Maria tocou seu braço de maneira leve. Carlos, você não precisa carregar isso sozinho. Lembre-se do que falamos. A mudança é um processo, e começamos com pequenas gotas que vão gerar um rio. A forma como ela falava era mágica. Carlos se permitiu sorrir. Você realmente acredita que podemos fazer isso? Acredito. E se houver resistência, vamos mostrar. Vamos colocar em prática o que prometemos. O que acha de começarmos pelo programa de mentoria? Podemos ir nas comunidades e ouvir as histórias, as necessidades. Isso mostrará que estamos dispostos a investir de verdade. A ideia dela acendeu algo dentro de Carlos. Ouvir as histórias, fazer conexões reais. Ele se lembrava de sua infância, das pessoas que inspiravam com seus pequenos negócios e sonhos. Você está certa. Precisamos ir até eles, sentir o que eles sentem. Os olhos de Maria brilharam, e a interação repentina entre eles fez o coração de Carlos disparar. A ligação que sentia por ela era mais do que profissional, talvez até um pouco mais do que amizade. Ele não sabia exatamente o que era, mas era intenso e verdadeiro. Aquela sensação de expectativa misturada a um frio na barriga era familiar, mas alarmante. Podemos convidar algumas pessoas que conhecemos, como o Ricardo daquele café que sempre frequento. Ele pode ser um bom exemplo para a equipe. Carlos propôs, contagiado pela energia. Ótima ideia! Assim, criamos uma rede envolvendo a comunidade e os investidores. Você está vendo? A mudança começa a fluir. A animação dela era contagiante. Mas em meio ao entusiasmo, a sombra da dúvida ainda pairava. E se não conseguíssemos o apoio necessário? E se algo desse errado? Antes que pudesse deliberar mais sobre essas incertezas, seu telefone vibrava. A mensagem de Sofia estava marcada com urgência. Precisamos conversar. Algo importante surgiu sobre os investidores e o projeto. Carlos sentiu uma onda de inquietude. A esperança que começava a se solidificar dentro dele agora se misturava a um pressentimento amargo. O que estaria prestes a ser revelado? Maria percebeu a mudança em seu olhar. O que foi? Sofia, algo pode ter acontecido. Sua voz soou mais baixa do que desejava. Vamos, conte com minha energia. Estou aqui para o que você precisar. Carlos olhou novamente para ela. O tempo parecia suspenso. Buscar apoio, enfrentar a incerteza coletiva e, ao mesmo tempo, explorar o que havia entre eles. Era um caminho cheio de curvas e surpresas. Assim, ao se dirigir para a sala de reuniões, Carlos sentiu que não estava mais sozinho. Pedia a si mesmo que fosse firme. A mudança estava batendo à porta, e ele, inesperadamente, estava mais preparado do que sonhava. A questão era, o que Sofia tinha a dizer agora? E como isso poderia impactar seus planos, não apenas para a empresa, mas também para ele? Maria? O coração de Carlos acelerou enquanto cruzava o corredor. Cada passo em direção à sala de reuniões ecoava a dúvida que começava a dominar sua mente. Maria o seguia, seu olhar constante, cheio de incentivo, mas ele não pôde evitar a sensação de que algo estava prestes a desmoronar. O rosto de Sofia aparecia em sua mente, e ele se questionava sobre as possíveis notícias que ela trouxera. Ao entrar na sala, ele sentiu o clima tenso tomar conta do ambiente. Os investidores estavam ali, a expressão séria e fria. Sofia estava em pé, com um celular na mão e uma expressão que misturava preocupação e determinação. Ao vê-lo, ela fez um sinal para que se aproximasse. Carlos, precisamos conversar agora. A urgência na voz dela fez com que a sala parecesse ainda mais pequena. Ele assentiu, tentando ignorar o frio na barriga. O que aconteceu? Perguntou, já sabendo que o papo não seria tão simples. Sabe aqueles fundos que pensávamos garantir? Eles estão hesitando. E não é apenas a proposta. Há rumores de que alguns estão avaliando outras opções,
e se não agirmos rápido, podemos perder essa chance. As palavras de Sofia atingiram Carlos como um golpe. A pausa que seguiu foi pesada. O que ele mais temia estava se concretizando. A ideia de investir suas energias, e também as de Maria, numa proposta que talvez não recebesse apoio urgente o atordoava. Mas e quanto à nossa apresentação? O que fazemos agora? Sua voz era um eco de sua frustração. Maria, que estava um pouco afastada, deu um passo à frente. O que podemos apresentar é a verdade. Temos ideias e histórias que podem transformar essa proposta. Precisamos mostrar a eles o poder do que vamos realizar. Sofia olhou para ela, incrédula. E isso será suficiente? Eles precisam de números, de garantia, não de emoção. Mas emoção é o que move as pessoas. Precisamos conectar com eles, buscar a essência do projeto. Carlos respondeu, agora com uma chama que relatava sua determinação. Ele olhou para Maria, que tinha um sorriso de apoio em seus olhos. A troca entre eles era clara e cheia de significado, e por um instante, sentiu que não estava lutando só. O que você sugere, Carlos? Sofia insistiu, num tom que mostrava que sua porta estava aberta. Carlos hesitou por um segundo, mas então lembrou-se da comunidade, das histórias de superação que queria ouvir. Vamos convidá-los para um evento, algo mais íntimo. Podemos falar sobre as histórias que queremos contar e trazer exemplos concretos da comunidade. Um evento? Vão querer saber de algo mais sólido. Sofia exclamou, seus braços cruzados, mas não havia desânimo. Há uma semente na proposta que poderia florescer. Precisamos arriscar, Maria acrescentou, com a paixão que sempre o contagiava. Se abrirmos esse espaço para conversas reais, eles verão que não estamos apenas buscando investimento. Estamos construindo uma rede de apoio genuíno. Sofia relutou, mas Carlos sentiu que havia algo na energia crescente em torno daquela ideia. Poderia ser a chave para mudar a narrativa, ainda que houvesse incertezas misturadas a isso. Naquele momento, algo se acendeu dentro de Carlos. Ele estava determinado a fazer a mudança, impulsionado pela conexão que sentia com Maria, e pela fé nas pessoas com as quais ele queria trabalhar. Enquanto o diálogo tomava forma, uma nova mensagem apareceu na tela do celular de Carlos. Era de um número desconhecido, mas as primeiras palavras logo gelaram suas veias. Você sabe que o que está fazendo pode não dar certo, não sabe? Algumas pessoas estão observando. Ele engoliu em seco, o alerta martelando em sua cabeça. O que isso significava? Carlos sentiu que o chão sob seus pés estava se movendo e que cada escolha a partir daquele momento poderia mudar tudo. Ele olhou para Maria, que retornava seu olhar cheio de esperança, e se perguntou, estamos realmente prontos para enfrentar o que vem pela frente? A intensidade daquele momento era palpável. Uma nova aventura estava prestes a começar, mas ele ainda não sabia quão profundo seria seu mergulho. A ansiedade e a expectativa estavam no ar, enquanto a vida de todos se pendia na balança do destino. O importante agora era como lidariam com os desafios que ainda estavam por vir. Carlos sentiu um frio na barriga que quase o paralisou. Ele olhou para o celular novamente, as palavras do desconhecido queimando em sua mente. A encenação da sala de reuniões pareceu diminuir enquanto ele tentava entender a mensagem. Investidoras de braços cruzados, uma atmosfera carregada, todos pareciam esperar que ele falasse. Desculpe, só um segundo. Carlos pediu, sem saber ao certo para quem. As vozes em sua cabeça gritavam. De um lado, a urgência de garantir o futuro do projeto. Do outro, o peso do aviso que acabará de receber, como se um abismo o chamasse. Carlos, o que você está pensando? Sofia o chamou, a frustração na voz dela ressoando como um tambor. Ele respirou fundo. As histórias que queria contar reverberaram em seus ouvidos. Nós precisamos de um evento. Um momento para conectar com eles. Mostrar que este projeto é sobre mais do que números, é sobre vida. Maria acenou, sentindo a energia canalizada na proposta. Vamos incluir as histórias da comunidade, um pouco da essência que nos move. Isso pode fazer a diferença. A empolgação dela era contagiante, e Carlos sentiu uma onda de esperança.
Quantas histórias, Carlos? Sofia perguntou, se aproximando. Estamos correndo contra o tempo, e você sabe que ações rápidas são necessárias. O olhar dela era penetrante. Com um certo receio, ele respondeu, a história do seu Manuel, que reergueu o seu negócio após a crise, e a Diana, que ajudou tantas crianças. Ele fez uma pausa, sentindo aqueles relatos pulsarem forte em seu peito. Essas pessoas nos inspiraram. Precisamos mostrar que somos os representantes delas. Sofia começou a encaminhar os detalhes. Certo, podemos ter algo rápido. Mas precisamos de uma proposta sólida. Não podemos deixar os números de lado. Carlos sentiu o peso da responsabilidade. O evento precisava acontecer amanhã, ou na manhã seguinte. Vamos fazer isso, Sofia. Vamos conectar e emocionar. A tensão do corredor agora tornava-se um espaço de possibilidades. Enquanto planejava e discutia, a história de cada participante se instalava em seu coração. O que eles não sabiam era que a mensagem estranha havia saído agitado de sua mente. Não se tratava apenas de uma sombra anônima. Algo mais estava em jogo. Em meio à criação do evento, Carlos tentou focar, mas a inquietude não o deixava em paz. Após algum tempo, a sala ficou mais leve. As ideias começaram a fluir. Maria e Sofia se viraram em direção a ele, animadas. Estes investidores precisam ver o que este projeto realmente representa. Verdadeiros vivos, Sofia disse, mas Carlos notou uma nuvem passando pelo olhar dela. Talvez ela estivesse enfrentando suas próprias inseguranças. Quando ele estava prestes a questionar, Sofia suspirou e continuou. Acho que temos um bom plano. Preciso ter certeza de que você e Maria estarão bem preparados para o evento. Vamos apresentar as histórias logo no início. Carlos assentiu. Mas na profundidade de sua alma, um calafrio o imobilizava. Além do evento, havia esse alerta dedo da mensagem. Estamos prontos, mas quem está nos observando? Maria tocou em seu ombro, numa tentativa de reconfortá-lo. Apenas foque no que podemos fazer agora. A conexão entre eles era forte. Mas a dúvida ainda pairava no ar quando ele estava prestes a se despir dos temores. Seu celular vibrou novamente. A ansiedade tomou conta. Com a voz indecisa, ele abriu a mensagem. Apertou a respiração ao ver o texto. O evento será um teste. Prepare-se para surpresas. Algumas pessoas realmente estão observando. Ele olhou para Maria e Sofia. O evento era apenas o começo. Um novo desafio surgia no horizonte. O que mais eles teriam que enfrentar? Isso paralisou por um momento. Carlos sentiu sua mente girar. Ele precisava se preparar, mas o que realmente significava estar pronto para o que estava por vir? Mal sabia que a história deles estava prestes a tomar rumos inesperados. As sombras que os perseguiram estavam apenas começando a aparecer. Como enfrentariam as adversidades que os esperavam? Estariam prontos para a batalha que se aproximava? Carlos não conseguia relaxar. Na calada da noite anterior, os pensamentos se aglomeravam como uma tempestade prestes a estourar. Enquanto Sofia e Maria dormiam, ele se levantou e decidiu caminhar pelo pequeno apartamento que servia como escritório. O que realmente significava aquele evento? Ele precisava de respostas. Olhou pela janela e absorveu a vista da cidade iluminada. O que era aquele brilho, senão as esperanças e os sonhos de milhares de pessoas? É isso que queremos mostrar, ele murmurou para si mesmo, mas a insegurança ainda pulsava em seu peito. De repente, seu celular vibrou novamente. Tinha uma nova mensagem. Era do mesmo número anônimo. Você sabe que está sendo observado? Mantenha tudo no controle. Um frio intenso percorreu sua espinha. O evento não era apenas uma apresentação, era algo maior, uma prova de fogo que poderia mudar sua vida. Ele teve que acordar às 2. Quando Sofia e Maria chegaram, um pouco desorientadas, ele sentiu que tinha que ser direto. Precisamos falar sobre o evento. Tem algo que não está certo. Os olhos de Sofia se aprofundaram na sua expressão, capturando a seriedade. Carlos, o que aconteceu? Você parece abalado. Ele hesitou, mas tudo aquilo fervia dentro de si,
exigindo ser compartilhado. Contou sobre a mensagem e a inquietude que a acompanhava. Para sua surpresa, ambos as garotas o ouviram em silêncio, absorvendo cada palavra. Se há alguém nos observando, somos mais fortes juntos, Maria disse, quebrando o silêncio. A determinação em seu olhar era contagiante. Vamos nos preparar, vamos mostrar a eles do que somos feitos. Sofia, mais pensativa, propôs uma estratégia. Vamos criar um roteiro que inclua as histórias autênticas. São essas histórias que vão tocar os corações. E se houver surpresas, que sejam boas. Precisamos estar prontos para tudo. O clima mudou. A energia entre eles era palpável. Enquanto se alinhavam para o evento, Carlos sentiu que, talvez, essa experiência pudesse ser um divisor de águas, não apenas para eles, mas para a própria comunidade. O trabalho em equipe começou a fluir naturalmente, com ideias pulando de uma mente a outra, tornando-se mais do que apenas um projeto, era uma luta pela dignidade e pela fé em suas histórias. Os ensaios naquela manhã foram intensos. Eles se dividiram, ensaiando e refinando cada detalhe. Carlos se sentia mais conectado a cada expressão de emoção que representava em cena. O que antes eram meras vozes em sua mente, agora se tornavam histórias palpáveis, cheias de vida e verdade. Enquanto se preparavam, no entanto, havia uma pressão crescente. Carlos viu a sombra da dúvida atravessar o rosto de Sofia em alguns momentos. Ele sabia que as inseguranças estavam lá, mas não podia deixar que isso os paralisasse. Em momentos de fraqueza, ele se aproximava dela e murmurava palavras de encorajamento, mantendo aceso o espírito de união. Finalmente, chegaram ao local do evento. O ambiente pulsava com entusiasmo. Carlos olhou para o público, pessoas que aguardavam ansiosas para ouvi-los. Sentiu um nó na garganta. Era agora ou nunca. A dúvida que o acompanhava se dissipou diante da determinação de lutar por algo maior. Porém, enquanto tomavam seus lugares, uma figura familiar entrou na sala. Carlos paralisou. Era um antigo conhecido, agora um bilionário influente, que ele nunca esperaria ver ali. O que ele estaria fazendo naquele lugar? As respostas surgiam como um relâmpago em sua mente. Olha quem decidiu aparecer, ele sussurrou para Maria, que também parecia confundida. Carlos mal conseguiu processar. A tensão carregada no ar se intensificou. O evento poderia ser mais complicado do que imaginavam. Mas como poderiam aproveitar isso? As luzes se apagaram e os olhares se voltaram para o palco. Carlos respirou fundo. A batalha estava prestes a começar, e mais uma vez o futuro deles pendia na ponta de uma espada. Estariam prontos para enfrentar o que viria? Carlos sentiu seu coração acelerar. A plateia se aquietou enquanto as luzes se apagavam, mas o brilho do rosto do bilionário à sua frente quase ofuscava tudo ao seu redor. O passado e o presente colidiam dentro dele, criando uma tempestade de sentimentos. Por que ele estava ali? O que poderia isso significar? Quando a primeira luz do holofote iluminou o palco, um frio percorreu sua espinha. Ele e as meninas trocaram olhares rápidos, como se suas almas estivessem se comunicando sem palavras. O evento era sobre suas histórias, mas agora havia uma nova camada de tensão. O que aquele homem poderoso poderia querer deles? Com um gesto, o apresentador iniciou a cerimônia, e Carlos tomou coragem. Era sua vez de se apresentar. Sentiu suas pernas tremerem, mas a determinação de Maria e Sofia ao lado dele forneciam um apoio invisível. Nós somos a voz de uma geração que luta por reconhecimento, começou, segurando o microfone com firmeza. À medida que as palavras saíam, seu nervosismo se dissipou. Ele falava sobre a luta de sua comunidade, suas conquistas e as histórias que moldavam suas vidas. O olhar do bilionário fixou-se nele, quase como se estivesse fazendo uma análise dele em pessoa. Será que ele realmente se importava? Carlos não conseguia interpretar a expressão do homem. Sofia e Maria, por sua vez, eram pura emoção. Sofia, sempre mais sensível, trouxe uma história de superação pessoal. Suas lágrimas eram genuínas, e o público reagiu com um silêncio respeitoso. Maria falou com fervor, envolvendo todos com sua paixão e energia. Cada palavra que saía de seus lábios era como um soco no estômago, lembrando a todos do que muitas vezes era ignorado. Entretanto,
O olhar do bilionário seguia profundo, e Carlos percebeu que os olhos dele estavam cheios de algo além de interesse. Era como se estivesse vendo em cada um deles um reflexo de algo que o atingia pessoalmente. O evento seguia em sua evolução natural quando, inesperadamente, Carlos teve que parar. Era como se uma onda erguida de emoções atingisse seu peito, e ele se recordava do porquê de estarem ali. Olhando para aquele homem, ele não pôde evitar perguntar: você já sentiu a dor da exclusão? Você já se perguntou o que se pode perder quando se fecha a porta para o outro? A pergunta ecoou no auditório. A tensão voltou a aumentar. O bilionário pareceu se encolher, como se fosse atingido por uma flecha invisível. O que ele estava pensando? As vozes do público murmuravam, algumas surpresas, outras admiradas. Foi uma experiência reveladora para todos. Após o fim da apresentação, Carlos tinha certeza de que os olhares se encontrariam novamente. Ele sabia que a conexão havia sido feita, e o bilionário, que parecia tão distante, agora estava em uma linha tênue entre a indiferença e a empatia. O evento não era apenas uma performance, era um grito por transformação. No entanto, a dúvida persistia: qual seria a próxima jogada deste misterioso bilionário? Carlos saiu do palco, tomado pela adrenalina da apresentação, mas também com uma ponta de ansiedade. Ele precisava entender aquele olhar do conhecido, precisava saber o que estava em jogo. Enquanto discutiam nos bastidores, antes que pudessem processar as emoções da apresentação, uma nova mensagem chegou ao celular de Carlos. Você será obrigado a tomar uma decisão em breve. Não esqueça o que está em jogo. O aviso provocou um arrepio na nuca dele. O que significava aquilo? Carlos, o que você está pensando? Maria interrompeu sua devaneio, os olhos curiosos. Não sei se estou pronto para isso, ele respondeu, sentindo que tudo agora se tornava mais sério do que nunca. A multidão começava a se dispersar, e com um último olhar sobre o palco, Carlos sentiu que a trajetória deles poderia ser redefinida. Estariam prontos para desvendar o que poderia acontecer a seguir? Um lamento ecoou em sua mente: o que aquele bilionário sabe que nós não sabemos? A conversa entre Carlos e Maria era interrompida pelo burburinho da plateia que se esvaziava. A aventura do evento deixava para trás uma atmosfera carregada de incertezas e anseios. Carlos sentiu o peso do momento, uma mistura de esperança e medo. Maria olhou nos olhos de Carlos e perguntou: você leu a mensagem? Isso pode mudar tudo. Carlos assentiu, mas as palavras pareciam lentas. Não sei se eu estou preparado para o que vem a seguir e se a decisão for errada? E se o que vem a seguir acabar com tudo? Sofia se aproximou, envolvendo os dois em um abraço acolhedor. Não precisamos saber todas as respostas agora. Estamos juntos. Vamos descobrir isso juntos. O calor do seu gesto trouxe um alívio temporário. Apesar das perguntas que assombravam sua mente, a presença delas fazia com que se sentisse forte. Tentando acalmar o coração acelerado, ele olhou pela última vez para o palco e reparou nas luzes ainda piscando, como se fossem estrelas que testemunhavam sua jornada. Nesse instante, um homem se aproximou deles. Era um dos assessores do bilionário, com uma expressão séria. O senhor está chamando vocês. Ele quer conversar agora. O mundo de Carlos pareceu parar. O que ele poderia dizer ao homem que havia feito perguntas que o deixaram tão impactado? Ele trocou olhares confusos com as meninas. A ideia de se encontrar com o bilionário tinha um gosto amargo. Isso pode ser uma oportunidade, começou Maria, mas foi rapidamente interrompida por Sofia. Ou uma armadilha. Eles se viraram para o assessor, que estava esperando por uma resposta. Vamos. Precisamos fazer isso, disse Carlos com mais convicção do que sentia. Andaram em silêncio até o camarim do bilionário. O caminho parecia mais longo do que realmente era. O medo de ser ignorado, mal interpretado ou desprezado os perseguia. Ele podia sentir a tensão na sala conforme entrava. O homem estava sentado em um sofá luxuoso, olhando pela janela. Quando viu Carlos e as meninas, fez um gesto para que se aproximassem. Obrigado por virem, disse ele, ainda com aquele tom de voz que intimidava. Suas palavras me tocaram. Carlos engoliu em seco. O que você procura de nós? O bilionário respirou fundo.
A verdade é que vi em vocês algo que eu mesmo perdi ao longo do caminho. Uma conexão genuína. Uma paixão por transformação. As palavras soavam estranhas, quase como uma entonação nova para Carlos. Mas e a exclusão? A dor que você não sente? O bilionário fixou o olhar nele, e Carlos percebeu que aqueles olhos estavam cheios de arrependimento. Eu sei o que é a exclusão. Ao longo dos anos, construí muros ao meu redor. Me afastei do que realmente importa. O silêncio na sala era cortante, as emoções pesavam ainda mais. Carlos sentiu que estava em uma encruzilhada, mas o que poderia realmente fazer? Ele queria acreditar naquele homem, mas como confiar em alguém que havia estado tão distante de sua realidade? Eu quero ajudá-los. Eu tenho um projeto que poderia mudar suas vidas, a vida de suas comunidades, mas preciso da confiança de vocês. Os olhos de Maria brilharam. O que você quer em troca? Compromisso. Vocês precisam acreditar que isso é possível. E se nós não acreditarmos? Carlos contra-atacou, sua voz carregada de desconfiança. O bilionário inclinou-se para a frente, seu tom mais suave. Então, não teremos um acordo. Carlos olhou para as meninas, suas expressões estavam uma mistura de esperança e dúvida. Ele sabia que precisava tomar uma decisão. O que estava em jogo poderia ser tudo ou nada. Está na hora de vocês escolherem, aceitam esse desafio ou não? As palavras ressoaram como um eco profundo na mente de Carlos, e a resposta estava prestes a mudar o curso de suas vidas. Ele precisava decidir, mas como escolher quando cada possível caminho estava envolto em sombras? Com um último golpe de coragem, ele se preparou para dar o próximo passo. Mas e se Carlos hesitou? E se tudo isso der errado? Então vai ser uma lição. O bilionário respondeu, convicto. Mas aos poucos, vocês podem descobrir que as melhores transformações nascem das melhores lições. Carlos sentiu seu coração pulsar. A iminente escolha estava diante dele, mas qual seria o futuro que iria se desenhar a partir daquele momento? Carlos olhou nos olhos do bilionário, sua mente fervilhando com questionamentos. A oferta era tentadora, mas o medo do desconhecido paralisava. Maria e Sofia ao seu lado transmitiam uma energia de esperança e determinação. A confiança que depositavam nele acendia uma luz em seu peito, mas as dúvidas permaneciam. E se nós aceitarmos e falharmos? E se tudo que construímos até aqui se desmoronar? Ele perguntou, sua voz trêmula. O bilionário sorriu, um sorriso que parecia genuíno. Então, ao menos vocês terão lutado por algo que realmente importava. Quero que vejam que o sucesso vai além de números. É sobre impacto, transformação e, mais importante, sobre as pessoas que vocês desejam ajudar. Carlos inspirou fundo, sentindo o peso das palavras. Era verdade, ele desejava fazer a diferença, mas como ter certeza de que seria o caminho certo? Ele sentiu a mão de Maria apertando suavemente seu braço, um gesto silencioso de apoio que lhe dava coragem. Olhando para ela, ele lembrou de todas as conversas, todos os momentos em que ela havia instigado nele um desejo de mudança. Ele sabia que não estava sozinho nessa jornada. Eu aceito, disse Carlos de repente, sua voz ecoando na sala silenciosa. O bilionário ergueu as sobrancelhas, surpreso, mas um brilho de satisfação começou a se formar em seu olhar. Maria e Sofia também concordaram com um aceno de cabeça, e por um momento, todos compartilharam um sorriso relaxado. Ótimo, o bilionário continuou, sua voz agora mais animada. Antes de iniciarmos, quero que vocês conheçam algumas pessoas que já estão engajadas nesse projeto. Juntos, teremos uma base sólida para construir. As três jovens seguiram o bilionário para uma sala ao lado, onde grupos de pessoas discutiam animadamente. Olhando ao redor, Carlos sentiu um frio na barriga. Eram empreendedores, carismáticos e cheios de ideias. O ambiente vibrava com energia positiva, a troca de experiências e a visão compartilhada de transformação eram palpáveis. Essas são as pessoas que farão parte da mudança. E vocês, agora, também são parte disso, o bilionário declarou com um sorriso. As horas seguintes foram repletas de apresentações, planos e sonhos.
Carlos se sentia inspirado à medida que ouvia as histórias de superação que pulsavam naquela sala. Ele percebia que estava, finalmente, onde deveria estar. Lá, em meio a todos aqueles que aspiravam a um mundo melhor, seus medos começaram a dissipar. Esse projeto é um novo começo, disse Maria, com os olhos brilhando ao falar. Não só para nós, mas para tantos que precisam de oportunidades. Podemos ser a faísca que inicia uma grande mudança. Desse dia em diante, Carlos e suas amigas se dedicaram fervorosamente ao projeto. Desenvolveram programas de mentoria, apoiaram iniciativas de pequenos negócios e conectaram pessoas que antes pareciam distantes. A cada novo projeto realizado, Carlos sentia um peso ser retirado de seus ombros, e sua alma se enchia de esperança. Ele não poderia estar mais grato a Maria, a mulher que havia mudado seu olhar sobre a vida. A parceria com o bilionário se mostrou eficaz. A empresa começou a ganhar não só visibilidade, mas também um impacto social significativo. Eles estavam criando um legado. Nos meses seguintes, o projeto teve um crescimento surpreendente e o bilionário se tornou um verdadeiro aliado, mostrando que até mesmo aqueles que parecem distantes podem se conectar profundamente com o que realmente importa. Com os sorrisos trocados, as mãos apertadas e os corações repletos de emoção, pareciam um só. Carlos finalmente encontrou sua verdadeira missão, ser uma ponte entre sua antiga vida e a nova. Ele não estava apenas lutando por empresas ou lucros, estava investindo em esperanças e sonhos, se transformando a cada dia nesse novo papel. Quando o projeto chegou ao seu primeiro grande evento comunitário, a atmosfera era mágica. As ruas estavam decoradas, as risadas enchiam o ar e, ao olhar ao redor, Carlos percebeu que havia encontrado seu lar entre aqueles que ousavam sonhar. Ao lado de Maria e Sofia, com os olhos marejados de emoção, ele finalmente compreendeu: a verdadeira riqueza não está em bens materiais, mas nas conexões verdadeiras que fazemos e no impacto que causamos. Ao final do dia, enquanto observava as pessoas celebrarem suas conquistas coletivas, Carlos sentiu que a mudança tinha chegado para ficar. Ele não só havia encontrado seu propósito, mas também uma nova família. No canto da sala, Maria o observava, o sorriso dela refletia todas as esperanças compartilhadas. Naquele momento, ele percebeu algo profundo: a verdadeira transformação começa de dentro para fora. Ao sair do evento, Carlos olhou novamente para a cidade iluminada. Desta vez, tudo parecia mais vibrante, cheio de possibilidades. Em seu coração, havia uma certeza: ele estava exatamente onde deveria estar. E assim, a história de Carlos se transformou não apenas em uma jornada de crescimento pessoal, mas em um legado de amor, superação e mudança. Ele finalmente entendeu que a vida é um grande mosaico, onde cada história, cada conexão e cada escolha forma uma tela incrível de experiências que nos completa. E você que nos acompanhou até aqui, lembre-se, nunca é tarde para buscar o que realmente importa. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.